pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, gostaria de estar falando sobre um assunto que é algo que as pessoas costumam fazer bastante, até sem perceber mesmo, muitas percebendo, muitas pessoas já é o costume mesmo de fazer isso, mas muitas pessoas não, por um acaso, né, fazem e é algo que a gente pode procurar evitar. Estou falando sobre julgamento, sobre você julgar as pessoas. Você julgar uma situação, uma história, sem você conhecer as outras partes, sem você ver de outros ângulos, sem você procurar ir a fundo e descobrir os detalhes, né, daquela história, para que você, antes disso, antes de você fazer qualquer julgamento, você procurar se inteirar mais e se informar melhor sobre essa determinada pessoa ou sobre esse determinado assunto. Mas antes, já deixa teu like aí no vídeo, né? Que é para o YouTube entender que você tá gostando e quer dizer, já vai recomendando para outras pessoas também. Já se inscreve se você não foi inscrito, né? Deixa o teu likezinho, não custa nada, é só apertar essa mãozinha aí e para você é só dar um toquezinho e para a gente vale muito. Então, gente, essa questão de julgamento é algo muito chato, errado e não deveríamos, né? Por quê? Até porque, primeiro, nós não somos juízes e quem julga são juízes. Juízes é que tem essa autonomia, essa autoridade, é que tem esse poder de julgar. Porque assim, se a gente for julgar uma situação ou uma pessoa, no modo geral, se a gente for julgar o que quer que seja, primeiro que você tem que estar muito certo daquilo, você tem que ter muita certeza para poder falar tal coisa. Porque se o que você falou tiver embasamento, tiver, no final das contas, você estiver certo no que você disse, ótimo, beleza, menos mal. Mas, na maioria das vezes, não é bem por aí. Às vezes, 80, 70 ou 80% dos casos, a pessoa julga e não é nada daquilo que a pessoa pensa, né, sobre tal coisa. Não é nada daquilo, então fica chato, né, Porque na própria Bíblia diz, não julgueis para não seres julgados. Eu trouxe até uma passagem, é de Mateus, eu vou ler aqui rapidinho. É de Mateus, versículo 1. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo que tu julgares, tu também serás julgado. E com a medida com que tiverdes medido, vos também serão medidos. Nós temos esse defeito, né? Nós temos esse defeito de julgar, de não conhecer a história, né, de alguém, de não conhecer a verdade e já achar alguma coisa e falar. Às vezes você não conhece certas pessoas, aquela pessoa acabou de se apresentar na tua vida e você já faz um pré-julgamento sobre ele, né, sobre esse alguém. Porque fulano parece ser uma pessoa... Parece não, às vezes muitas das vezes, a pessoa já fala assim, já acusa. É metido. Fulano é chato. Fulano é arrogante. Sendo que foi a primeira vez que você viu aquela pessoa. Você não sabe a dezena de qualidades que aquele alguém tem. Porque todos nós temos, tanto defeito como qualidades. Ninguém é 100% só defeito e ninguém é 100% só qualidade também. Só que o nosso erro é olhar as coisas de um ângulo só, né? A gente precisa aprender a olhar sobre outros ângulos. Precisamos aprender a olhar de outras formas, de outras maneiras, buscar enxergar em alguém não somente um ponto, porque tem pessoas que é sério, a pessoa ela tem a cabeça tão fechadinha que ela mira somente naquilo. Ela mira somente naquele defeito ou naquela qualidade de certa pessoa. De repente, é uma pessoa que tem
vamos colocar aí 10, um exemplo de 10 características de alguém, ela tenha 8 qualidades, mas ela tem 2 defeitos. E sabe como que é o ser humano? Ele tem o prazer de olhar somente o lado negativo, o lado ruim daquela pessoa. Então ele vai olhar para quê? Para aqueles 2 defeitos. E ele vai passar a não gostar dessa pessoa por isso. Mas e os outros? E as outras qualidades, né, que aquele alguém tem? De repente é uma pessoa fiel, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa caridosa. De repente é alguém que faz o bem para o próximo, uma pessoa gentil, educado. Só que ela tem um defeito, ou então, quer dizer, entre aspas, muitas pessoas enxergam aquele defeito, acham que é uma pessoa soberba ou uma pessoa metido, vai. E pronto, já julga, e aí o que que acontece? Já vai ter maus olhares em cima daquele alguém, porque, entre aspas, acreditam, não quer dizer que nem que ele seja, ou ela seja, mas que, entre aspas, as pessoas já vai pensar assim, já não vai gostar, já não gosto de fulano, de Betrano. Ele é metido, ele é arrogante. E possa ser que ele não seja nem metido e nem arrogante. Isso é algo muito chato, realmente. Nós precisamos nos ressignificar. Tem um dos vídeos anteriores que eu falei sobre isso, ressignificar a vida. Só que esse ressignificar a vida é diretamente ligado a você mesmo. Quer dizer, você tem que ressignificar a sua vida, o seu eu, o seu pensamento, a sua visão sobre as coisas. Se você é uma pessoa que só enxerga defeitos, que só enxerga tanto nas coisas quanto em alguém, uma pessoa negativa, né? Você pode, por exemplo, ver em um certo alguém um defeito, né? Um defeito que todas as pessoas costumam ter. E você vai deixar de gostar daquele alguém por causa daquele defeito. Você vai deixar, de repente, de gostar de uma pessoa que pode ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa cheia de valores, uma pessoa que às vezes seria muito significativa na tua vida, iria te trazer muitas coisas boas, mas você preferiu olhar o lado ruim. Outra coisa, a gente não conhece as pessoas direito. Esse exemplo que eu falei anteriormente foi questão de você acabar de conhecer alguém, né? No caso de você viu a primeira vez, você não gostou, e você julgou. Ah, ele é, ou ela é soberba, ou ela é arrogante, ou ela é metida. Tudo isso você pode enxergar, sendo que de repente você não conhece, né? Você acabou de conhecer a pessoa. Agora vamos para quê? Você já conhece alguém. Você já conhece, porém, você tem a sua visão, fulano de tal tem a visão dele e cicrano de tal tem outra visão. Porque, assim, todas as pessoas têm uma maneira de enxergar as coisas, de enxergar um alguém, né? Todas as pessoas têm. Porque todos nós temos, né, a nossa maneira, a nossa visão sobre as coisas ou sobre alguém. E isso pode ser variado entre fulano, Beltrano e cicrano, como eu falei. O que acontece muito também é de certas pessoas julgarem um certo alguém, sendo que não conhece direito, porque para a gente poder conhecer bem, né, e falar ou mal, ou que seja alguma crítica, qualquer que seja, você precisa conhecer bem, né, aquele alguém. E como que você vai conhecer bem? Você não sabe exatamente o que se passa, você não sabe a história, né, daquele alguém, daquela pessoa, você não sabe o que que ela já passou, ou o que que ele já passou na vida. Todos nós temos nossas histórias. Todos nós já passamos por muitas coisas boas, muitas coisas ruins também. Todos nós temos as nossas lutas, né, os nossos perrengues, as nossas rasteiras, né, as nossas quedas e nossas batalhas e nossas vitórias, todos nós temos, mas às vezes, né, uma pessoa que possa ser que até seja mesmo alguém arrogante, mas
a vida talvez foi transformando aquela pessoa em alguém assim, um pouco mais arrogante. Pode ser que ele não fosse, mas talvez essa pessoa passou por tanta coisa na vida, talvez tenha passado por tantos desafios, por tantas humilhações, por tantas coisas ruins, por tantas rasteiras da vida, que aquela pessoa foi ficando dura, foi ficando uma pessoa rude, né? De repente foi ficando uma pessoa, não digo nem amarga, mas é mais ou menos isso, né? Uma pessoa assim, meio blindada. E aí é vista por outras pessoas como alguém chato, como alguém rude, como alguém arrogante. Não quer dizer que na essência dela ela seja ruim, na essência dele, que seja uma pessoa má de coração, que seja uma pessoa que não faria diferença, que não te ajudaria quando você, por exemplo, menos esperasse e precisasse. E tá aí outro ponto. Nós só podemos conhecer alguém quando a gente passar por momentos difíceis. Então, se é difícil você saber quem é quem, espera passar por algum problema, por alguma dor, alguma crise na tua vida, talvez alguma coisa muito chata, muito grande. Porque é nessas horas é que realmente você vai conhecer as pessoas, entendeu? Você vai saber quem é quem. Porque aquele alguém que você julgava ser uma pessoa que gosta de você, que estenderia a mão para você, que estaria junto com você, pode ser que este alguém seja a primeira pessoa a se afastar, pode ser que seja a primeira pessoa a não estender a mão para você, a se isolar de você, a te excluir, não dar um help, sim, tipo, te dar um socorro na hora que você precisa, mas aquele alguém que você não dava nada, que você achava que, nossa, não tem afinidade, nem a pessoa tem comigo, parece ser alguém tão na dele, um alguém tão egoísta, parece uma pessoa que pensa só em si, você pode se surpreender, porque justamente esse alguém que você não dava nada é que é a pessoa que vai chegar, vai estender a mão para você, vai emprestar o ombro amigo para você e vai te oferecer ajuda, te oferecer socorro, onde muitas pessoas pularam fora, onde muitos não te enxergaram no momento que você precisava e que você achava que aquelas pessoas eram talvez gente que você pudesse contar um dia. Então é isso, a gente tem que aprender a julgar menos o próximo, julgar menos as situações. Como eu falei, todos nós temos uma história de vida, todos nós já passamos por poucas e boas, por felicidade, mas também por muitas tristezas. Às vezes, o que a pessoa é hoje é reflexo do que ela já passou na vida, do que ela já teve que enfrentar, né, esse alguém. E assim, cada um tem as suas dores, as pessoas às vezes enxerga muito a casca, muito superficial de alguém. Ai, porque fulano é alegre, porque cicrano é engraçado, porque Betrano faz todo mundo rir, porque fulano tem a vida tão legal, tão alegre, tá sempre de bem com a vida. Mas você não sabe, de repente, as dores que aquele alguém possa ter dentro dele. Talvez uma pessoa que carrega, né, muitas coisas, muitas dores devido a variados assuntos, mas que ele prefere não transparecer isso, prefere não transmitir isso para o próximo. Nós não precisamos e não temos que reclamar, que ficar lamentando para outras pessoas, que ficar demonstrando, transparecendo, olha, minha vida está ruim por isso e por aquilo, meu coração está em pedaços por isso e por aquilo outro. Não, tem pessoas que guardam para si e demonstra outra coisa ali, de repente é alguém até que sofra de despeitos, né, de segundos e terceiros, de invejinhas do tipo, né, como eu acabei de falar, porque demonstra ser uma pessoa alegre e tal, confiante. Ou então possa ser o contrário, pode ser que uma pessoa que é muito quieto, tranquilo, fechado, né, uma pessoa assim que
não é muito de conversar, não é muito de falar. É uma pessoa, assim, muito egoísta, que tem, sim, um ego inflado, que é uma pessoa que não, que é bem de vida, que é bem espiritualmente, que é feliz até, só que não transparece isso. Nós não devemos julgar a fruta pela casca. Não sei nem se é esse o ditado certo, mas tem um outro que eu conheço que eu gosto muito, né? Eu conheci esse dizer assim, sempre existe, por mais que um pão seja cortado ao meio, sempre vai existir as duas metades. Por isso que você tem que conhecer uma metade e você saber da história daquela metade, da versão, o ângulo, e você também precisa saber do outro, né? Porque todos os dois lados têm sua versão, tem suas verdades. As duas partes têm suas verdades. E às vezes o que acontece? Nós procuramos só saber de um lado e o outro não. É aí onde que vem o julgamento também, né? Porque você ouviu aquele lado do pão, então, fazendo a comparação do pão como se fosse gente, mas é bem por aí. Aí você ouviu aquele lado da banda do pão e você não ouviu o outro lado. Então você passa a odiar aquele lado, aquela outra banda que você não ouviu. Nossa, mas esse lado desse pão aí é muito egoísta, é muito sem coração, é muito rude, é muito isso, muito aquilo, muito aquilo, muito aquilo. Porque você só ouviu um lado, você só ouviu um ângulo, você não sabe, né, das outras versões também. E nós podemos até seguir aquele ditado do espelho, de você procurar se olhar no espelho antes de você julgar algo ou alguém. É porque você pode estar acusando aquele alguém de algo que realmente você possa ser você por completo. Olha, fulano de tal é muito egoísta. De repente você é uma pessoa egoísta. Fulano de tal é hipócrita. Fulana é mentirosa ou é mentiroso. Você pode ser mentiroso, pode ser hipócrita, você pode ser metido, você pode ser tudo isso que você está chamando alguém. Por isso que é bom a gente lembrar do espelho. Antes de julgar alguém, deixa eu me olhar no espelho, deixa eu olhar minha alma, meu espírito, meu ser, meu interior. Deixa eu olhar minha personalidade, meu caráter no espelho, antes de de acusar certa pessoa de ser assim ou de ser assado, né? Então, é isso que eu queria passar aqui, gente, mais ou menos. Um pensamento rápido meu, né? Que eu vejo que a gente tem esse costume, né? De julgar muito, de... Isso é tão feio, né? A gente julgar é feio, é chato, né? Porque você fica até envergonhado depois, sabe? Quando você pega e passa um tempo e você vai ver que não é nada daquilo que você pensava. Poxa, mas esse alguém é tão legal e eu achava isso de fulano. Poxa, mas eu não sabia que dessa parte da história eu julgava, eu achava tantas coisas ruins porque eu não imaginei que tivesse essa versão dos fatos. É mais uma reflexão rápida, né? Esse vídeo para falar sobre isso, questão de a gente aprender a não julgar sem antes conhecer, sem antes quando alguém é te apresentado e quando você conhece alguém também, né? Então vamos deixar passar por alguma situação difícil para conhecer realmente quem é quem. E aí vem aquela parte também da Bíblia, que a gente vai aprender a separar o joio do trigo, né? Quem realmente são os verdadeiros, quem são as pessoas que realmente se importam com você, que realmente gostam com você, que têm empatia por você. É assim, é através das dores que você vai descobrir isso. Tá bom? Espero que você tenha gostado. São palavras simples, singelas, mais uma reflexão minha mesmo. E espero você, aguardo você no próximo vídeo. Grande beijo!